Paz, meus irmãos. Amém. Bom estar neste lugar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aproveitando os irmãos de pé, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Nós iremos ler do verso 13 ao 23. Não sabe, nós estamos pensando a carta de Paulo aos Colossenses. Nós falamos até aqui, até o versículo de número 12, e queremos então dar continuidade a partir daqui. Colossenses, capítulo 1, versos 13 ao 23. No qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude estivesse e habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, no entanto agora vocês estão reconciliados no corpo da sua carne, pela morte, que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos moverdes na esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo no céu, no qual eu, Paulo, sou ministro. Eterno Deus, obrigado, Senhor. Sempre gratidão é a expressão do nosso coração e da nossa alma, pela verdade de podermos estar na tua casa, celebrando ao Senhor. Eu te louvo, Senhor amado, pela vida dos meus irmãos, que também vivem essa mesma verdade, que foram alcançados pela tua misericórdia e que foram transportados das trevas para a luz. Senhor amado, que antes condenados e escravos do pecado, pela morte e ressurreição de Jesus, fomos libertos e temos o perdão dos nossos pecados. Aplica a tua palavra aos nossos corações, para a glória do nome de Jesus, é que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Poderia sentar, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo escrevendo aos irmãos que estão em Tessalônica, Paulo tem notícia da boa fé daqueles irmãos. Paulo tem notícia de que
e Epáfras, a notícia de Paulo. Epáfras é um colossense também, e ele leva a notícia desses irmãos, da fé, do amor desses irmãos por Cristo e pelo Evangelho que foi compartilhado naquele lugar. Embora Paulo nunca esteve em Colossos, não tivesse conhecido aqueles irmãos, através do ministério de Paulo, Epáfras foi alcançado pelo Evangelho, e Epáfras então prega o Evangelho naquele lugar. E agora Epáfras vai ao encontro de Paulo, que está preso em Roma, e Paulo então fica sabendo da fé, do amor, do comprometimento daqueles irmãos na fé, mas Paulo também fica sabendo de como aqueles irmãos estão sendo atacados por pensamentos totalmente contrários ao Evangelho, principalmente dos gnósticos, que vão fazer algumas afirmações e vão afirmar que Jesus é criado por Deus, logo Ele não é Deus. Eles tentam negar de todas as formas uma das naturezas de Cristo. Ou Cristo é totalmente homem, ou Cristo é totalmente Deus, e Cristo está à mesma altura da criação, e Paulo vai desfazer esse entendimento, e nesse texto está o cerne do Evangelho, a grande revelação do Evangelho, e todo crente tem a obrigação de conhecer e de crer nesse texto, porque senão está em xeque a sua própria salvação. E nós queremos pensar justamente nisso, nesse texto. Nós queremos pensar justamente na maior revelação do Evangelho, na maior revelação que o Evangelho traz para nós. E o que é que o Evangelho revela? O que é o Evangelho? Que Evangelho é esse que Paulo diz ser ministro, que Paulo afirma ser ministro? E nós então vamos pensar um pouco nisso. Qual é a maior revelação do Evangelho? Quem é Jesus para nós? Algumas seitas, alguns grupos, algumas entidades religiosas no mundo vai dizer que Jesus é só mais um profeta. Outros vão dizer que Jesus é uma revelação, ou uma pessoa iluminada especial, que é mais um, né? Os religiosos pelo mundo vai colocar Jesus como mais uma pessoa que foi evoluída, como pensa o Espiritismo, né? O próprio catolicismo vai afirmar que Jesus é apenas o filho de Maria, que a própria Maria é mais importante do que Jesus na adoração. O Espiritismo vai dizer que Jesus é mais um iluminado, um espírito evoluído, né? E coloca ao mesmo pé de Allan Kardec, né? Um profeta. E aí vai. E Paulo vai tirar esse pensamento incorreto que está presente no mundo já há muito tempo, e hoje permanece esses diversos pensamentos. E Paulo vai dizer qual a maior revelação do Evangelho, a supremacia do Evangelho, a autoridade, a superioridade do Evangelho, e por que o Evangelho de Jesus Cristo é superior. E ele vai então dizer qual é a maior revelação do Evangelho nesse texto. Primeiramente, nos versículos 15 a 19, Paulo vai então trazer a defesa de que a maior revelação do Evangelho, o Evangelho revela a superioridade da pessoa de Cristo, a superioridade da pessoa de Cristo, diferente do que os gnósticos vão falar.
não é Deus, que Jesus é apenas o primogênito, é mais um da criação, e a afirmação deles é que a matéria é totalmente má e o espírito é totalmente bom. Logo, não tem como Jesus ser 100% Deus e 100% homem, e que Jesus é apenas uma criação de Deus, e que ele está equiparado a qualquer outra criação que Deus fez. E Paulo vai dizer, contrariando esse ensinamento errado, de acordo com esses textos, esses versículos, a partir do 15, Paulo vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Irmãos, eu gosto muito do pensamento de Gênesis, aquele primeiro versículo de Gênesis, o versículo 1 da Bíblia, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1, número 1 da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Ou seja, ele é antes de tudo, ou Jesus é o que eu costumo brincar dizendo: Jesus não é o versículo 1, ele é o versículo 0 da Bíblia, porque antes do princípio de todas as coisas, ele já era, ele não teve início, ele não tem fim, portanto ele é eterno, ele subsiste aos tempos, o que era, o que é e o que há de vir, ele é antes de todas as coisas, ele não foi criado, ele é antes o Criador de todas as coisas, e Paulo vai dizer que ele é a imagem, ele é o retrato de Deus. Se os irmãos olharem para a tela desse celular, o que é que está aparecendo aí? Está diferente aí? O que está aparecendo no celular é uma imagem de mim mesmo. Jesus é a foto, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando a gente olha, a gente não consegue ver Deus, a gente tem a imagem de quem é Deus olhando para Jesus. Então ele é a revelação do próprio Deus, ele é a imagem de Deus, ele é o retrato de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Criador. Paulo vai afirmar que ele não é criatura, por ele e para ele foram criados todas as coisas, ele é superior a toda a criação. Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Alguém consegue uma coisa para eu colocar aqui? O vento não está deixando. Culinária embaixo, tá? Sim. Aí lá embaixo. Ah, tá. Pronto. Não tem como desligar, porque o calor está demais, né? Então, o Evangelho revela a superioridade da pessoa de Jesus. Paulo vai dizer isso, ele é o Criador. Mas o que é isso? Ele é a razão de toda a criação. Ele não somente cria todas as coisas, mas ele cria para o louvor da sua glória. Jesus é a supremacia. Jesus, melhor ainda, irmã Beth, muito obrigado. Jesus é o Criador de todas as coisas, mais do que isso, ele é superior a todas as criações, e tudo que foi feito por ele foi feito para ele. Paulo vai cantar, né, lá em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E vai dizer o motivo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
coisas. Aí Paulo conclui: glória, pois a Ele eternamente. Amém. O Evangelho vai revelar a superioridade de Cristo. Jesus, a plenitude do próprio Deus. O Paulo vai narrar isso justamente no versículo, porque Deus resolveu, Deus decidiu revelar nele. Ele é a plenitude do próprio Deus. Ele não é uma representação de Deus, ele é o próprio Deus. Todos nós cristãos, somos representantes de Deus aqui na terra. A igreja é representante de Deus na terra, mas Jesus não é representante de Deus, ele é o próprio Deus. E por que Paulo vai falar isso? Na segunda parte desse texto, Paulo vai falar que o Evangelho é a maior revelação, porque revela a superioridade da pessoa de Cristo. Mas também Paulo vai revelar a superioridade da obra dele. Ele já é superior, ele já está acima de todas as coisas por quem ele é. Mas ele também é superior por causa da sua obra. E qual foi a obra de Deus? Diz respeito a nós. A superioridade de Cristo, da obra de Cristo, diz respeito a nós. Aí os versículos 13, 14, 20 a 23, os irmãos acompanhem aí comigo, por favor. Diz assim o versículo de número 13, versículo 12, diz assim: dando graça ao Deus Pai, que nos fez participantes da herança dos santos da luz, e Ele nos tirou da potestade das obras. Olha só a obra de Jesus para conosco. Ele nos tirou das potestades das trevas, nos transportou para o reino dos filhos do seu amor, em quem temos redenção no sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Versículo de número 20 e 23 a 23 diz assim: e que, havendo por ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele nos reconciliou consigo mesmo, também reconciliou todas as coisas, tanto na terra como as que estão nos céus. E vocês, que no outro tempo eram inimigos de Deus, no entendimento, pelas vossas obras más, agora, no entanto, Ele reconciliou vocês consigo mesmo, no seu corpo e na sua carne, pela sua morte, perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Se vocês não se moverem, na verdade, se vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos moverem, e não saírem dessa esperança do Evangelho que vocês têm ouvido, o qual foi pregado por a toda criatura que há debaixo dos céus, e eu, Paulo, fui feito ministro. Então, quando Paulo primeiramente vai falar para aqueles irmãos da superioridade de Cristo, de quem Jesus é, na verdade, Ele é o próprio Deus, e por isso ele já deve ser digno de louvor, de adoração, de veneração, de submissão, de obediência, de engrandecimento, de exaltação. Ele já é digno que nós nos entreguemos completamente a Ele. Mas ele também vai falar que nós devemos fazê-lo não somente por quem Ele é, mas por causa da sua obra, e a sua obra diz respeito a nós. A superioridade da obra de Cristo diz respeito a nós. Então, primeiramente Paulo vai dizer no versículos 13 a 14 que Ele nos tirou, nos transportou das trevas para a luz, do império. O termo original vai dizer do império, do reinado das trevas, da escuridão tenebrosa das trevas, da perdição
pelo sacrifício da cruz do Calvário, Ele nos trouxe para o reino da luz. Nós agora no dia 31 comemoramos a reforma protestante, em que Martinho Lutero, à luz de uma vela, teve os seus olhos abertos para as Escrituras: o justo viverá da fé. E alguns enfatizam demais aquela simples luz da vela, mas a verdade, a luz que iluminou o entendimento e a alma de Martinho Lutero foi a luz do Evangelho verdadeiro, que abriu o seu entendimento para mostrar que, embora ele estivesse usando uma vela, que embora ele estivesse usando uma luz que proporcionava claridade para ele, foi a luz do Evangelho que lhe tirou das trevas, da escuridão, da perdição, e lhe transportou para o reino e para o império da luz, para o império da graça de Deus e da salvação. A obra de Cristo é superior, porque me abriu os olhos do entendimento. Eu que não enxergava nada, que não percebia nada, o Evangelho de Jesus Cristo, sua morte na cruz do Calvário, simplesmente me tirou das trevas e me colocou na luz. Da luz que, como diz o salmista, que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Eu não tenho medo de caminhar agora, porque não há tropeço nenhum diante de mim. Eu enxergo muito bem. Eu posso ver para onde estou caminhando, porque o Senhor me tirou das trevas para a sua luz. Mas ele ainda diz que a obra de Cristo tirou-nos da situação do reino do inimigo para o reino de Deus, do império do inimigo, do império do mal, sob o domínio do mal. O pecado e o diabo é quem reinava sobre a minha vida, e o Senhor me quebrou os grilhões do reino do inimigo. E o próprio Jesus vai contar e dizer que Ele é aquele que amarra o inimigo, amarra o valente e liberta os seus servos. Então o Senhor nos livrou, quebrou todos os grilhões do reino das trevas, os reinos do inimigo, do inferno e do diabo, e nos fez filhos do seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Vocês compreendem isso, irmãos? Olha só que revelação maravilhosa que a palavra de Deus nos traz e revela para nós que antes nós éramos escravizados pelo pecado, pelo diabo. Mas o Senhor foi lá e não somente quebrou os grilhões e disse: vai embora. Não, Ele nos pegou de lá e nos trouxe e nos fez filhos do reino de Deus, filhos da sua luz. Essa palavra precisa estar na nossa mente, no nosso entendimento. Vai dizer que nós éramos escravos do pecado, diz o texto, versículo de número versículo número 14, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Olha só, vocês já assistiram filme de libertação de pessoas que estão lá? Vão lembrar do filme antigo, Rambo? Lembra de Rambo? Rambo 1, 2, 3, 4. Rambo vai lá, aquele camarada que vai lá, que luta. Ele está sempre libertando alguém que está como cativo de guerra em um país estranho. Ele vai lá, tira aquelas pessoas, matam um monte de gente, arrisca a sua vida e tira lá, e essa pessoa então vai ter liberdade. Liberta do inimigo. A libertação de Cristo é muito mais profunda, porque não somente livra-nos do reino das trevas, não somente nos
mas principalmente Ele nos liberta de nós mesmos. Ele é capaz, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, nos livra dos nossos próprios pecados, das próprias algemas que nós mesmos colocamos em nós, impedimos de caminhar, impedimos de estar diante do Senhor. O Senhor quebrou esses grilhões e nos livra de nós mesmos, e apesar dos nossos pecados, diz o texto, que antes nós éramos escravos do pecado, condenados pelo pecado, e agora Ele nos transportou para uma condição de perdão, de remissão. Ele nos perdoou. Nosso status antes era inimigos de Deus, diz o texto. Inimigos de Deus. Mas Ele foi lá e nos tirou das trevas, nos libertou dos nossos pecados, de nós mesmos, e nos reconciliou com Ele. Aleluia. Eu gosto demais dessa imagem. Eu gosto demais dessa expressão. E Paulo repete isso no livro de Coríntios, quando diz que Deus estava em Cristo, é o próprio Deus reconciliando o homem consigo mesmo, lá na cruz do Calvário, fazendo essa reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por natureza, por causa do pecado, afastados de Deus, sem relação nenhuma com Deus, mas a obra de Cristo foi capaz de nos reconciliar com Ele mesmo, nos transportar das trevas para a luz, de inimigos para filhos, de condenados para perdoados, sem relação nenhuma de amizade e relacionamento com Deus. Ele nos transformou em uma relação íntima de pai e de filhos. Aleluia. Obrigado. E nós somos, já diz o versículo 12, nós somos herdeiros dele. Alguns vão interpretar de maneira errada aquilo que Paulo fala aqui, quando fala que ele é o primogênito da criação. Alguns vão afirmar que ele é a principal, a primeira criação de Deus. Não, ele é primogênito da criação. Ele é a autoridade sobre toda a criação. E aí Paulo vai falar aos Coríntios, aos Filipenses, que por causa da sua morte, por causa da sua obra, por causa da sua obediência, Deus o exaltou sobre todos os homens, sobre todos os nomes, e deu a ele um nome e autoridade, e o coroou, que é sobre todos os nomes. Ele é superior. Aleluia. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Então Ele deve ser adorado, irmãos. Como é que nós devemos nos comportar diante disso? Como é que nós estamos nos relacionando com essa verdade? Nós devemos saber que Ele é superior, Ele já é digno de que nós entreguemos a nossa vida completamente para Ele. Não dá para viver de qualquer maneira, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Criador, mas também não dá para viver de qualquer maneira, por causa da sua obra na cruz do Calvário. Nós temos livre acesso a Ele. Glória a Deus. Nós não somos mais escravos do medo como nós cantamos. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Essa é a verdade, a maior verdade do Evangelho, a superioridade da pessoa de Jesus e a superioridade da sua obra. De novo, irmãos, marque isso no seu coração, porque a obra de Cristo é a obra da redenção e diz respeito a mim e a você. Não diz respeito a Ele mesmo, diz respeito a mim e a você. Por causa de nós e por nossa culpa, Ele morreu, mas para nos salvar, Ele não ficou no sepulcro. Por nossa causa, Ele ressuscitou, e nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós podemos dizer que Ele nos colocou o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós não proferimos da boca para fora. Quando nós dizemos isso, nós temos esse entendimento. O próprio Espírito Santo que habita em nós testifica: é mesmo, é verdade, amém. Você é filho de Deus, você é salvo na pessoa bendita de
como filho, imite o seu pai. Como filho, dê prazer ao seu pai. Ande de modo digno na sua vida, porque você não é qualquer um. Você é filho